Fala galera, novamente aqui o professor Matheus e hoje eu vou falar com vocês sobre energia dissipada. O que é a energia dissipada? A gente representa por ED. Lembra que eu falei que energias têm um caráter organizado ou desorganizado? A energia mais organizada que tem é a energia térmica, porque ela não consegue se transformar novamente nas outras energias que geraram ela. Por exemplo, o movimento pode gerar aquecimento. Seu ventilador aí da sua casa, ele está lá funcionando, a função dele é girar, mas ele aquece. Então, por que esse aquecimento não vira novamente movimento? Porque não é tão fácil assim transformar energia térmica em energia cinética. Então, essa energia térmica ela é mais desorganizada do que a energia cinética. Aí, essas duas aqui são equivalentes. A gente tem energia térmica na forma de calor e a gente tem energia térmica na forma de trabalho do atrito. Coloquei trabalho do atrito, mas é trabalho de toda força resistente. Resistência do ar, resistência da água. Essas forças resistivas, elas geram energia dissipada. Perca da energia, né? Bora convencionar assim, perdeu energia. Lembrando que para ter atrito o solo tem que ser rugoso. Então, bora lá. A gente tem aqui energia dissipada de duas formas, então, como o trabalho da força de atrito ou como o calor total. Lembrando novamente que tem que ser no rugoso para ter atrito. O trabalho da força de atrito, ele vai ser a força de atrito vezes a distância, o deslocamento. Só que esse deslocamento é de solo rugoso. Força de atrito, como a gente já viu, é o coeficiente de atrito vezes a normal. E aí você tem que descobrir a normal na questão para poder resolver esse problema. Lembrando que esse μ ele tem dois valores, né? O cinético e o estático. O estático é quando o corpo está parado e você quer começar o movimento. O estático é quando ele está parado e quer começar o movimento. E o cinético é quando o corpo já está em movimento. Vai ver que o cinético é sempre o menor. Uma coisa que está em movimento é fácil de continuar se movimentando. E uma coisa que está parada é mais difícil de se mover. Então, o maior de todos é quando está parado e o menor é quando está em movimento. Pronto, gente. Então, essa energia dissipada ela pode ser dada como μ normal vezes deslocamento rugoso. Gente, eu coloquei aqui essa ou essa, mas às vezes aparecem as duas ao mesmo tempo. Então, a energia dissipada total é a soma dessas duas energias dissipadas. O calor total, vocês têm que lembrar lá de outro assunto, que é a calorimetria. O calor total é a soma do calor sensível mais o calor latente. O calor sensível, representado por QS, é o aquecimento dos corpos. Então, tudo que aquece tem calor sensível. Então, toda vez que a questão falar sobre a mudança da temperatura de um corpo é porque ela teve perda por aquecimento. Perda de energia por aquecimento. Calor latente. O calor latente ele representa uma mudança de estado físico. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um gelo e esse gelo derreteu. Então, quando o gelo derrete, ele mudou seu estado físico e a gente tem uma latência para cada mudança. Se um corpo derrete, ele tem uma latência de fusão. Se um corpo congela, ele tem uma latência também de solidificação. E assim sucessivamente. Esses dados, na maioria dos problemas, são dados. A fórmula desse calor sensível é a massa do corpo vezes o calor específico, é esse Czinho. Calor específico é a quantidade de energia necessária para o corpo mudar de 1 grau Celsius. Bora pensar. Você tem lá uma substância X que ela precisa de 1 Joule para mudar de 1 grau Celsius. Aí esse vai ser o calor específico dele, 1 Joule.
a cada quilo, bora dizer assim. E a mudança de temperatura a gente vai representar por Δθ. É a temperatura final menos a temperatura inicial. E o calor latente é simplesmente a massa que derreteu. Cuidado que essas duas massas não são iguais. Essa daqui é a massa do corpo total, como um todo. E essa massa que aparece aqui é a massa que mudou de estado físico. Se só metade do gelo tiver derretido, é metade do gelo aqui. Então é m/2. E a latência, como eu já comentei, é a energia necessária para mudar uma quantidade de matéria de estado físico. Então, bora lá. É assim que a gente calcula então, o trabalho da força de atrito, a primeira energia dissipada e a segunda energia dissipada, que é o calor. Conservação da energia. Em um sistema, ou seja, em uma situação grande, em uma situação que envolve várias coisas, movimento e aquecimento, tudo junto, a energia mecânica no início tem que ser igual à energia mecânica no final. A energia, gente, não pode sumir no meio do caminho. Então, se tem energia no início, a mesma quantidade que tem no início tem que ter no final. Se tem 2 joules no início, vai ter 2 joules no final. Isso vale para sistemas conservativos ou dissipativos. Se o sistema for dissipativo, você tem que descobrir aonde foi que dissipou. Se você descobriu aonde foi que dissipou, você resolve o problema. Os problemas mais complicados são problemas dissipativos. Mas o que é que a gente tem que pensar? Geralmente eu não sei quais são todos os tipos de energia, mas eu sei que a mesma energia do início tem que ser a energia do final. A energia não some, tá? Então, bora lá. Então, a energia não some, não acrescenta nem tira, né? Ela sempre é a mesma coisa. Potência mecânica. Vocês vão ver que esse recurso aqui é o que a gente mais vai utilizar para resolver todos os problemas. É um princípio extremamente forte da física, conservação de energia. Agora vamos para a potência mecânica. Bem, a potência mecânica ela é a quantidade de energia transferida ao longo do tempo. Quando a gente fala assim, um carro é potente. Poxa, se um carro é potente, então ele transfere muita energia para as rodas em um tempo muito pequeno. Se um carro não é potente, então ele transfere pouca energia, trabalho pequeno, em muito tempo. Aquele carro, por exemplo, uma Ferrari vai de 0 a 100 km por hora em 2 segundos. Isso é um tempo extremamente pequeno e uma velocidade extremamente grande. Então, da nossa perspectiva, é claro. Então, é uma Ferrari potente porque realiza muito trabalho em um tempo muito pequeno. Então, coloquei aqui trabalho sobre tempo, que é potência mecânica, mas a gente pode pensar como energia dividido pelo tempo. Então, a quantidade de energia que vem ao longo do tempo. Então, o Sol, um exemplo aqui bem legal, o Sol está enviando energia para a Terra. E a Terra aquece, e aí, por exemplo, se estiver no sol da praia, você vai sentir que seu corpo aumenta a temperatura. Justamente por quê? Porque o Sol tem uma potência, tem uma energia que está saindo do Sol e está chegando aqui na gente. A unidade da potência, a gente sabe que energia e trabalho é Joule, dividido por tempo no SI é segundos. Então, no SI, a gente vai convencionar que a unidade da potência é esse Wzinho, chamado de Watt. Lembra lá da conta quilowatt-hora. O que é que significa quilowatt-hora? Quilowatt-hora é uma quantidade de potência vezes o intervalo de tempo. Potência vezes tempo, se esse tempo vier para cá multiplicando, vai ser trabalho ou energia. Então, a conta da distribuidora da Coelba vem em energia porque é kilowatt da potência vezes a hora, tempo. Mais tarde a gente vai ver essas transformações de unidade, como utilizar elas para fazer contas. Aí, bora lá. O que é que representa esse kilowatt? Quando aparecer como kilowatt, essa letra K em física é bem icônica. Vai representar 3 zerinhos que você vai colocar ao lado desse 1.
porque quilo representa 1000, 10 a terceira. 1000 watts é 1 kW. Megawatt, esse mega, um M maiúsculo, representa 6 zerinhos. Então você vai botar aqui, ó, 10 elevado a sexta, né? Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem outras unidades de potência, né, mais utilizadas nos âmbitos de indústria automobilística, em outros países também. Quando a gente fala aqui no Brasil, a gente tem a unidade de potência cavalo-vapor, que é o trabalho realizado por um cavalo. Tem uma história por trás desse termo. Um cavalo-vapor vale 735,5 watts. Geralmente, os problemas envolvendo esse tipo de coisa sempre vão te dar isso novamente. E o horsepower, o HP, né, ele representa 745,7 watts. São só título de curiosidade isso aqui. Rendimento, gente. Isso daqui é uma coisa extremamente importante. Talvez a coisa mais importante sobre potência seja o rendimento. É representado por essa letra gregazinha aqui, ó, que parece um N, e a gente chama ela de eta. E tudo que utiliza energia para funcionar termina vivenciando diversas transformações da energia. É isso, a energia se transforma em muitas coisas. Então, como a energia tem esse caráter de sempre estar mudando, eu vou dar um exemplinho aqui para vocês entenderem por que a gente precisa do rendimento. Quando a gente está em casa, a gente liga o liquidificador, por exemplo. Vem uma energia elétrica de lá da distribuidora, né, da Coelba, vai entrar aqui no motorzinho desse liquidificador e vai fazer essa hélice girar. Então, o objetivo da gente construir o liquidificador é fazer a hélice se mover. Então, a utilidade do nosso liquidificador é a movimentação dessa hélice que corta. Só que o liquidificador não só movimenta a hélice, ele faz um som e ele fica quente, se você deixar ligado por muito tempo. Então, o que eu queria de verdade é o que eu vou considerar como útil. Útil, então, foi somente o movimento. A única potência que foi útil, a única energia que foi útil, foi a energia do movimento. O som e o aquecimento foram consequências que eu não queria que tivesse. Então, eu vou chamar essas energias de dissipadas. Aí, o que a gente vai chamar de potência útil? É a potência relacionada com a energia que realiza a função do nosso equipamento. Poxa, eu quero que a hélice gire, então essa potência é útil. E a potência dissipada é a que não é função do liquidificador fazer som, muito menos aquecer. Então, esse movimento foi a única energia que foi útil para a função do equipamento. Aí eu vou chamar de potência total essa que chega, né? A potência, bora pensar assim, ó. O que chegou foi tudo, né? Tudo que chegou. E o que foi útil é somente o movimento. Aí se eu fosse calcular aqui a potência útil desse tipo de situação, eu ia precisar somente potência na energia sobre tempo. Então aqui seria a energia cinética e aqui o tempo. Enquanto que a total seria a elétrica, né? A potência que ele vai me dar lá do mecanismo desse motor. Vocês sempre vão ver, lembre, unidade de potência é watt. Então se a questão falar que é de tantos watt esse liquidificador, então você já sabe que a potência do equipamento é essa, então essa potência total. E a útil vai ser realizada pelo movimento. O rendimento, gente, é essa divisão entre a potência útil e a potência total. O que ele significa? Ele significa o quanto que você aproveitou desse mecanismo. Se eu te desse assim, ó, se esse resultado, esse eta, esse rendimento, ele sempre vai dar um valor entre 0 e 1.
Se ele deu 1, é porque você aproveitou 100% da energia. Só vou dar um spoiler para vocês, muito difícil, nunca, não existe rendimento igual a 1. A gente sempre vai ter um rendimento menor do que 1. Então, todos os equipamentos que vão sendo construídos, eles tentam cada vez mais se aproximar desse 1. Se o rendimento for 0,3, 0,5, o que significa? 0,3, 30% da potência total que chegou foi utilizada para a função do equipamento. Se for 0,5, 50% da função da potência total que chegou foi utilizada para a função do equipamento. Então, esses valores 0, o número que for, vai ser a porcentagem utilizada. Por exemplo, 0,2, 20%, 0,1, 10%, 0,05, 5%. A gente vai fazer uns exercícios para fixar bem esse tipo de visualização. Mas a unidade, então, desse eta é uma grandeza adimensional. O que é que isso significa? Que ele não tem uma dimensão física. Ele é um número entre 0 e 1 que vai te dizer se o equipamento foi bem utilizado ou mal utilizado, né? Se ele tem um bom rendimento ou não, se ele rende ou não. Isso é tudo por hoje, galera. Espero ter ajudado aí vocês. E valeu! A gente vai agora para a aula de exercícios. Espero que vocês vejam a aula e tentem fazer as listas de exercício, beleza? Aí vou enviar a resolução na próxima aula. Valeu!